estudar essa parábola do Cristo, né? Que nos traz essas informações aqui do credor incompassível. É interpretar a parábola do credor incompassível à luz do entendimento espírita. Então, vamos lá. Hoje o projetor funcionando, graças a Deus, né? Bom dia. Então, vamos nós. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então está aí o texto da parábola evangélica do servidor enquanto mais, né? Mateus, capítulo 18, 23 a 25, né? O credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo refere-se a alguém que teve vultosa dívida perdoada, mas que não soube perdoar a quem lhe devia pouca coisa. Recebeu misericórdia e perdão em abundância, mas não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em situação similar. Perdeu, desta forma, a oportunidade de quitar suas dívidas de acordo com os preceitos indicados pela lei de amor e foi constrangido pagá-las segundo as determinações da lei de causa e efeito em encarnações provacionais. A gente vai ver esse contexto aí, de que ele recebeu a oportunidade de seguir adiante, mas não agiu conforme foi agido com ele. Então, o Senhor disse: não, agora você vai pagar. Mandarei-te aos atormentadores. Né? Então, foi constrangido a pagá-las segundo as determinações da lei de causa e efeito em reencarnações provacionais. Né? A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa ao dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Emmanuel, como é bonzinho com a gente e compreende as nossas iniquidades, ele diz que é por dia, né? Então, 70 vezes, 7 vezes por dia, né? Por quê? Porque a misericórdia não pode ter limites. Esse é o caminho da alma humana, né? Em linhas gerais, esta parábola analisa o perdão, capacidade de perdoar e a compaixão. A necessidade que a gente, a condição, a virtude que a gente deve desenvolver na gente de ser, de ter compaixão, de agir com compaixão, compreender a dor do outro, se colocar na dor do outro, para usar a palavra, uma virtude que está na moda hoje é a tal da empatia, né? A gente ter empatia com a condição do outro, né? E o aspecto é que todos nós estamos sobrecarregados de imensos débitos com a providência divina. Esse é o, digamos assim, é uma compreensão mais ampla que a doutrina espírita nos oferece, né? A gente, sabendo-se antepassado de nós mesmos, a gente não pode ter a pretensão de achar que é uma alma elevada, superior, um espírito puro. A gente tem que compreender que estamos numa condição de relativo progresso. Estamos numa condição ainda de imperfeição. É claro que nós somos perfectíveis. Nós temos a perspectiva da perfeição. Nós temos a condição do espírito puro, mas estamos a caminho. Nós ainda não somos essas almas radiantes e brilhantes, não é? Nós não somos professores, não somos mestres, não somos nada disso. A gente tem que compreender a nossa condição ainda de caminhantes, não é? Talvez a gente não seja o brutamontes que a gente foi outrora, mas a gente ainda não é o anjo, o querubim, o serafim que seremos amanhã, não é? Então a gente tem que entender que estamos sobrecarregados de débitos, de imensos débitos, né? Consigo mesmo, com o próximo, com a previdência, com o contexto histórico de nossa relação, com a sociedade, nós temos contas a ajustar, né? Então, nós vivemos num processo de regeneração, individualmente e coletivamente, familiarmente. Nós o tempo todo estamos necessitando do perdão do Cristo. Então, todos continuamente lhe suplicamos o perdão. O tempo todo a gente diz, perdoa, Senhor. Quantas vezes nós não nos flagramos dizendo o que disse o apóstolo Paulo? Infeliz o homem que sou. Não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Ou seja, a gente não pode da noite para o dia, porque despertou para uma condição de conhecer um novo caminho, achar que nós somos almas completamente transformadas, que o mal ainda não habita em mim. Infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero. Ou seja, eu já quero, eu já tenho a semente do bem semeada dentro de mim, eu já quero fazer o bem, mas eu ainda não consigo. O homem velho, muitas vezes, ainda fala fortemente dentro de mim, né? Aquela alma ainda que tem os impulsos de suas más inclinações. É por isso que muita assertividade a doutrina espírita nos diz que conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos impulsos que empreende para domar as suas más influências, digamos assim, né? Então, o homem velho ainda surge dentro da gente um rompante de ira. Eu me lembro de uma passagem de Haroldo Dutra, que ele disse que ia com o filho no carro
e o carro do lado passou e quebrou o retrovisor dele. Aí ele teve o impulso de abrir o vidro e xingar o cara. Aí o filho disse: ei, papai, pare com isso. Ele pode ser um frequentador da tribuna espírita que você faz palestra. Então, ali o homem velho surgiu, mas aí é o freio. Epa, olha o perdão, olha a capacidade de ser misericórdia, né? Eu me recordo da historinha que o cidadão estava com os 2 filhos dentro do metrô, nos trens, e os filhos muito inquietos, e o cidadão assim, constrito, pensando, reflexivo, olhando para baixo, cabisbaixo, e os meninos inquietos, correndo para um lado, correndo para o outro, mexendo com um, mexendo com o outro. E aí uma senhora chegou para o senhor e disse: moço, o senhor não está vendo que seus filhos estão atrapalhando, inquietos, estão desobedientes, estão perturbando o vagão? Aí o rapaz disse: hã? Você não está vendo que seus filhos estão mal educados? Corrija seus filhos. Aí ele parou assim e disse: perdão, senhora, é que nós estamos vindo do velório da mãe deles. E eu estava aqui pensando na vida, digamos assim, né? Mas, perdão, eu vou chamá-los. Então, muitas vezes a gente age com esse impulso de cobrar do outro algo que o outro está fazendo, mas a gente não sabe a condição do outro. A gente não conhece a dor do outro. Então, agir com compaixão é se colocar no lugar do outro. É tentar entender a dor do outro. Quantos de nós carregamos as nossas dores particulares aqui? A gente olha para a Vela, para João, para Amaro, para cada um de vocês, e a gente não conhece, a gente está vendo o seu rosto. Nós somos criaturas semelhantes, com corpos semelhantes, com estruturas fisiológicas semelhantes, mas somos almas completamente distintas. Eu não sei o que Cláudia deixou em casa, ou deixou no telefone, ou deixou distante. Eu não sei o que Rita está atravessando. Eu não conheço a intimidade da alma de Amaro. Eu não sei o que é que está passando na cabeça de João, que pode estar presente fisicamente aqui, mas seu pensamento pode estar longe. Eu não sei o que está se passando. Então, a gente não pode, digamos assim, julgar o que o outro está fazendo. Mas, rapaz, você, meu amigo, eu não conheço a sua dor. A gente não conhece a dor do nosso parente que mora dentro de casa. Às vezes, revestido na roupagem de pai, de filho, de irmão, de esposa, de marido, a gente não conhece. A gente convive com almas durante décadas, mas a gente não conhece a dor que ele carrega dentro de si, os desafios que ele carrega dentro de si. Então, essa condição de agir com misericórdia, de agir com compaixão, é a condição que o Pai age conosco. É o credor incompassivo. É o Pai que perdoa a nossa dívida porque devíamos 10.000 talentos e dá uma nova oportunidade. Mas, às vezes, chega um credor que deve muito menos dentro de casa e que nos cobra apenas a tolerância, a paciência, uma atitude, e a gente condena, joga na cadeia. Aí chega o outro irmão e faz: olha, o cabo ali foi perdoado por tu, mas não perdoou o outro. Aí o chefe da história toda faz: chama ele. Aí manda chamar e diz: rapaz, eu não te perdoei, mas eu te perdoei para que tu faça aos outros o que eu fiz por ti. Porque esse é o mecanismo da evolução. E por que você não perdoou o seu irmão enquanto estava a caminho com ele? Não é assim não, meu amigo. Agora eu vou te mandar os atormentadores. Agora você vai responder à lei de causa e efeito. Por quê? Porque você não soube agir com misericórdia conforme te agiram. É como está na oração dominical. Perdoa as nossas ofensas. Aí o que é que Jesus ensina? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, na medida que eu sou perdoado, eu perdoo. Agora, eu só quero ser perdoado. Eu não quero perdoar ninguém.
Ou seja, é como se a gente se isolasse de um contexto, né? Então, essa parábola passa por isso, né? Queremos que Deus nos perdoe e nos tolere, mas não queremos perdoar nem tolerar nossos semelhantes. Para mim, eu quero tudo, mas para os outros eu não tenho obrigação de nada, né? Mas eu posso querer ou perdoar e querer não conviver. Ou não? Pode tudo, Vera. Agora, responder por isso também é obrigação. Porque também, de uma certa forma, É aquela história, eu perdoo, mas não esqueço. você vê que a outra pessoa também não se movimenta. Não tem um movimento assim de mudança no seu que só para mas eu sou assim que quiser, eu gosto de assim. É, Aí você vai lá, é tudo brabo, né? daqui a pouco tá aqui, mas é porque eu sou assim, se quiser, É tudo brabo, né? aí eu posso não ter confiança. É tudo brabo, né? Não. A gente, isso aí são mecanismos. Não é que ensina como é que é. É que isso são mecanismos de defesas nossos. A gente, para aliviar a nossa carga, a gente acha que isso aí é isso aí. Eu perdoo, mas não esqueço. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso é pensar que é perdão. Perdoar é esquecer. Eu acho que é Del que diz às vezes aqui que Jesus não perdoava. Não, ele não se ofendia. Então há uma diferença entre perdoar e nem se importar. Agora veja, Rita, isso não quer dizer que é um estágio evolutivo. É. Mas é um caminhar. É o que a gente estava dizendo aqui. Nós somos almas imperfeitas. Nós ainda não temos a condição do Cristo, não temos a condição de Chico, não temos a condição de muitas almas nobres que nem sequer se importavam. Nós não temos a condição de Sócrates, não o jogador do Corinthians, mas o filósofo grego, né? Também não temos a condição de Sócrates, jogador do Corinthians, não. Mas a condição do filósofo grego, ele condenado à cicuta, preso, a esposa dele, a senhora Xantipa, chega para ele e faz: mas Sócrates, te condenaram à morte. Aí Sócrates olha para ela, sorri e faz: e que importância tem isso? Aí a esposa faz: como assim? Eles também estão condenados pela natureza. Eles também estão condenados pela natureza. Essa é uma condição de serenidade, Rita, que transcende de uma alma esclarecida, iluminada, preparada para os desafios que iria enfrentar. Se eu vou por meio de uma torcida organizada, como o nosso amigo citava o exemplo, com a camisa de outro time, o que é que eu vou esperar? Abraço de urso. Abraço de urso, né? O cara sabe que vai enfrentar uma adversidade. Aí perdoa, pai. Ele não sabe o que fazer. Você colocou na condição aí, a princípio, você colocou perdão e compaixão. Minha mãe, eu tive bons mentores na minha casa. Ela disse assim: meu filho, quando passava aquelas tragédias na televisão, né? Ela disse: meu filho, dessas pessoas é que a gente tem que ter dó. Eu passei por um processo que eu acho que eu já falei uma vez, aí um processo muito difícil. Minha mãe tinha feito uma cirurgia no cérebro, estava cuidando dela, e cuidando de uma escola, de um carro. E uma abençoada se fez de. Levou fralda para minha mãe no hospital, e pedia cheque, e aí eu desesperada assinava cheque ouro, e levava a televisão para minha mãe ficar, e ela levando. André, pelo amor de Deus, olha, eu estou precisando, inclusive, perdão, mestre, irmãos,
ela é da obra de Maria. Ninguém nunca imaginava que uma casa dava cestas básicas lá na cidade. E eu dando, minha mãe conseguia no cérebro, viu? Veja que é inspiração de mãe. Minha filha, cuidado com essa mulher. Mas mãe, a mulher é tão boa. Olha, esta criatura, minha mãe foi se recuperando da cirurgia, e eu seguro naquele barco todo, só que ela... E os agiota com cheque de 35 mil há 17 anos atrás. No meu nome, detalhe, no nome do meu ex-marido, cheque ouro do Banco do Brasil, na conta conjunta. E os camaradas foram atrás de mim. A senhora, o cheque é seu, foi a senhora. Eu disse, eu sou ela. Resumindo a história. Foi para tribunal, minha mãe foi guardada, Deus levou minha mãe, foi muito estresse, eu quase morro. O médico, professor Andréa, aqui é do Banco do Brasil, como eu sou conhecida na cidade, chegou um cheque e ela não cobriu. Os primeiros ela cobria. Eu disse, fulana, não, André, pelo amor de Deus, olha, a gente foi roubado, viu, foi roubado, viu, o carro da Ceasa, etc. Eu disse, fulana, faço que eu vou. O senhor André está acontecendo assim. Mande bloquear o cheque, André. Bom, passou. Ela sumiu, ela não fez só comigo, ela fez com mais 2 pessoas idôneas da cidade. Bora que eu tô gravando aqui. Mas, aí bem rapidinho, só que veio para aqui, me aposentou aqui, né? Fui para juiz, um chequezinho tudo plastificado, sou eu, senhor, porque não é essa mulher. Resumindo, consegui pagar advogado para me livrar dessa situação. Quando chega estava eu no YouTube, ela tem uma casa aqui que ela faz caridade, e ela estava na Globo, dizendo assim, é para colocar o dinheiro naquela conta ali do Pix. Aí, ela fazia comigo tudo bem. Aí passou, digo, como é que bloqueia essa mulher que eu não quero bloquear ela? Aí o menino bloqueou. Aí no outro dia estava eu, escolhi muito a casa do peixe aqui. Estava eu com uma cuidadora de idosos daqui, conversando, jantando. Ela disse, eu sou cuidadora de idosos. Aí eu vou parar a gravação aqui, viu?